TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, que Deus esteja abençoando a todos. Estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu aqui no Pão de Judá, na TV Menorá, onde você acompanha toda a programação que visa a nossa edificação espiritual. Todos nós sempre estamos atentos ao falar do Espírito, que quer trazer para nós, a humildade, a mansidão. O Senhor precisa trabalhar no nosso coração, trazer esse convencimento a todos nós de que nós somos um vaso, de que nós somos dependentes, criaturas do Senhor, que necessitamos do Senhor, que precisamos do fluir dele, que nós, mesmo vivendo, tentando viver uma vida independente de Deus, nós somos apenas frustrados, Mas quando nós estamos ligados em Deus, o Senhor, Ele opera todas as coisas. E hoje nós estamos aqui na cidade de Barueri, São Paulo, e a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Graziela Correia Alfaia, que você com certeza já conhece, porque ela coopera na obra com o Senhor, com a sua família, está sempre divulgando a TV Menorá, sempre ajudando, em todas as coisas na casa do Senhor. E hoje nós queremos saber, então, do seu testemunho pessoal, daquilo que Deus operou no seu coração, porque nós não conhecemos muitas vezes, algumas coisas que nós ouvimos num testemunho numa cidade, em outro lugar, mas acho que é a primeira vez que vai estar falando, da sua experiência, Então, agradeço a presença. Tudo bem, Graziela? Tudo bem, Elisama. Eu que agradeço, por esse convite. E eu creio que durante algum tempo, o Senhor criou uns arranjos e nós não pudemos nos encontrar. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui, Agradeço a oportunidade, agradeço a Deus. E então, como tu disseste, é verdade. Eu acredito que já dei alguns testemunhos em igrejas, em locais pelos quais eu passei, mas de repente, hoje, seria para dar um testemunho maior, envolvendo desde o momento que eu conheci a obra, desde o momento que eu fui envolvida, e todas as coisas que geraram, no meu coração de transformação, a partir do momento que realmente, eu vinha começar a me entregar para o Senhor. Como foi esse momento, Porque primeiro nós sabemos que veio o marido, o Cleider, que nós conhecemos, e depois, aos poucos, como foi teu primeiro contato com Deus? No primeiro momento, o Cleider foi convidado para um grupo familiar na Zona Norte, em Porto Alegre. Esse grupo familiar pertencia ao tio dele. E eu fui, não no primeiro momento, mas no segundo momento com ele. E já no momento que eu fui pela segunda vez, eu percebi que o Cleider estava totalmente envolvido, que ele estava realmente se entregando para algo que eu desconhecia, Coração, mente, tudo, Notei já a diferença dele na primeira vez. E comecei a frequentar esse grupo familiar com ele, umas escolas também que tinham em Porto Alegre, numa empresa. E muitas vezes eu ficava no carro com a Marina, porque ela era bebê, dando desculpa de que ela estava incomodada ou não queria entrar. Quem estava incomodada era eu. Eu não queria entrar. Enfim, e teve até irmãos que se divertiram e depois me contaram, que se divertiam porque iam lá no carro, me levavam alguma coisa e o carro estacionado na frente do local do grupo, e eu não ia. Hoje morro de vergonha de falar isso, mas é verdade, Então, desde o momento que o Cleider já iniciou, frequentou um grupo familiar, se entregou, começou a ir num seminário em Porto Alegre, toda segunda de noite ele ia, e frequentava toda a programação da igreja. E eu, como se diz, ia de corpo presente em alguma programação, não em todas. E, de repente, o Cleider já estava servindo o Senhor na cidade de Gravataí, porque morávamos em Gravataí, e ele saía do trabalho. Quando ele não ia para uma programação na igreja, ele ia coordenar um grupo familiar. Que então, na época, ele já era responsável pelos grupos familiares de Gravataí. E, em determinado momento, o Cleider, chegou para mim e disse: Grazi, é o seguinte, os irmãos perguntam da minha família. Então, nós vamos fazer um acordo.
tu vai uma vez por mês em cada grupo, mas tu tem que ir para tu te apresentar, porque eles estão achando que eu estou mentindo, que eu não sou casado, né? E que eu não tenho família. E está ficando bem ruim para mim. Então, foi a estratégia que ele achou para mim poder ir em algum grupo, né? E então eu comecei a ir, né, na agenda, eu marcava na agenda, né, para não correr o risco de eu ir a mais do que o acordo, entende? E aí fomos, né, e começamos a ir aos grupos, enfim, né, e na igreja uma vez por mês também eu ia, enfim, e assim estava indo, né. E claro que eu não enxergava nada, nenhuma obra, mas a palavra estava entrando, o mistério estava ocorrendo, né, e me recordo assim, para resumir, né, um momento que eu fui tocada mesmo, num grupo familiar, né? Esse grupo familiar era bem divertido e ele ocorre até hoje na cidade de Gravataí. Não me recordo quem coordena, mas ele ocorre até hoje, né? E a casa desses irmãos, uma casa abençoada, né, maravilhosa, mas ela não tinha teto, ela não tinha chão e ela tinha algumas janelas, portas, a outra ela não tinha, né? Então, e tinha muito gato lá nessa casa, né? Então, gato e cachorro era assim, muito, né? E aí, só que é o seguinte, 8 horas começava o grupo, eles estavam todos sentados na sala esperando o Cleider chegar, e o Cleider chegava engravatado do trabalho dele, correndo, sem comer, né? E chegávamos lá, né, para esse grupo, né? E aí eu tinha a Marina pequena, eu tinha que segurar ela no colo, porque se eu corresse o risco de deixar ela ir para o chão era batido, né? Não tinha chão, né? O cachorro podia pegar ela, o gato, todos os bichos, né? E a gente tinha que fugir, né? E tentar se esquivar das pulgas, né? Porque durante todo o grupo, os gatos pulavam de um colo para o outro, né? Então, eu ficava coordenando a Marina, o gato, enfim, né? E outro detalhe, quando chovia não tinha grupo, né? Porque se não tinha teto, tinha falha, né? O que acontecia? Chovia dentro da casa. Então, não dava para ir também. Só que tem um detalhe, foi nessa casa que eu fui tocada pelo Senhor, por incrível que pareça, irmãos. Por quê? O Senhor estava presente ali, e o Senhor falava comigo ali. E ali o Senhor me mostrou o amor do Cleider pela obra e o amor daquelas pessoas recebendo alguém que estava servindo ao Senhor, né? E era incrível, assim, eu até me arrepiei agora de me lembrar da unção que tinha naquele local, e eu pensava, na minha casa tem tudo. Mas eu acredito que nesse momento aqui tem algo que na minha casa muitas vezes não tem, até porque eu estou bloqueando a presença do Senhor. Enfim, e aquele grupo assim maravilhoso, né? E eu até me recordo que o Cleider se divertia, né, comigo, né? Porque eu dizia, nós vamos lá de novo. E era um grupo que eu queria ir. Os outros eu não passei a não querer ir, mas naquele eu queria ir, porque eu sentia a presença do Senhor. Era até um testemunho para mim de que eles podiam ter falta de várias coisas, mas eles tinham a presença do Senhor ali, era muito forte. E aí teve um momento que eles nos convidaram, né, que eles iam fazer 50 anos de casamento. E aí eles iam fazer um lanchezinho, né, um salgadinho, e aí o Cleider, né, orou, enfim, disse, não, vamos ir lá, vamos participar desse encontro deles, né, para até... O grupo estava no início, para a gente ter mais intimidade com eles, enfim, vamos então. E a gente foi. Qual foi o presente que eu comprei, Elisama? Vou te contar. Foi uma capa para os sofás, porque nós não tinha como sentar no sofá, porque os gatos faziam xixi no sofá, para tu ter uma ideia. E o cheiro era assim, terrível, né? E pulga e xixi de gato. Então, daí, cheguei lá e dei a capa de presente. Eu digo, pronto, tá resolvido nossos problemas, quando nós for de novo, vai ter a capinha lá e tal. Olha só o amor que eles tinham pelo momento que eles recebiam o Senhor. Essa capa só era colocada no horário do grupo, eles não colocavam em outro momento. Então, eu quero que tu entenda, que os irmãos entendam que o que eu senti lá, o amor daqueles irmãos por Deus, por aquele momento sagrado que era o grupo familiar, e do amor do Cleider, que agora entra outra parte desse testemunho que eu fui tocada, né? O Cleider era uma pessoa, como a maioria das pessoas hoje são, né, envolvidas com o seu trabalho, com o seu egoísmo, com o seu umbigo, com a sua família e com as suas coisas. E, de repente, o Cleider saía correndo do trabalho, que estava o dia inteiro, né? Pressão, meta, área comercial, não comia, ia direto para um grupo familiar, louvar e falar do Senhor. Aí eu dizia, mas tem alguma coisa errada, porque esse não é o Cleider que eu conheço. Esse amor todo que ele está transmitindo para essas pessoas, não é ele. Ele era mais político, mais envolvido com o mundo.
E, de repente, ali, eu pensava, né? E claro que foi o que me tocou. Que troca que ele vai ter indo nesse grupo? Tem alguma troca? Porque o mundo envolvido com troca, né? Não, ele não ganha nada. Mas aí eu entendi o que ele ganhava. O amor de Deus, né? Ali, por ele estar servindo, por as pessoas estarem recebendo ele e por aquela família estar sendo transformada. Né? Então, eu acredito que esse foi um ponto, né, que me tocou bastante. E ele envolveu o amor de Deus. Amém. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e também podem se identificar ou ver e se enxergar também, né? Porque como vocês receberam o Senhor, fizeram um casal e um cônjuge, né, estava buscando o Senhor. Já você não estava, né? Tava ainda meio resistente. Por que tu sentia aquela resistência? Como é que era, né? Porque hoje tem muitas pessoas que sofrem por uma pessoa estar buscando, outra pessoa não, né? Se entristecem porque oram e a pessoa não se interessa por Deus, né? Gostaria que compartilhasse um pouco, né, nesse sentido, até para que as pessoas não percam a esperança, né? De orar, de continuar batalhando, né? De continuar... Porque é pelo testemunho, né? Muita coisa não dá para falar, né? Amém. Eu acredito que no primeiro momento, o que me bloqueava, né, e o que não deixava me entregar, era aquilo que você que assiste, que você pode estar passando isso, as pessoas do seu convívio possam estar passando isso. É uma fortaleza mental, é o racional, né? É algo que te bloqueia e que te afasta da comunhão de Deus. Então, o que ocorreu, né? Nós tivemos no nosso passado, no momento que a gente acompanha a Bíblia, né, um casal que foi colocado no Jardim do Éden com todo o amor do mundo, com todo o amor mesmo, né, do mundo, e foi pedido algumas coisas para eles, né? E eles não conseguiram cumprir o que foi pedido para eles. Foi pedido tão pouco, né? E eles não conseguiram cumprir. E o que ocorreu ali? Um afastamento de Deus, né? Por parte dos irmãos, já conhecem essa história de Adão e Eva, né? Então, a partir do momento que eles se afastaram de Deus, eles passaram a adquirir, né? Os irmãos têm conhecimento disso também, o conhecimento do bem e do mal. Eles passaram a adquirir o racional, eles passaram a adquirir muitas coisas que não estava programado para eles adquirirem, né? E no momento que eles adquiriram tudo isso, eles se afastaram de Deus. E nós já nascemos assim, né? Por causa de todo esse nosso passado, né? E por causa, muitas vezes, até dos nossos familiares, né? Que não conhecem a Deus. Falo por mim, né? E que nunca nos apresentaram esse Deus verdadeiro que a gente conhece hoje, né? Nem questiono, viu, Elisama, se eles têm culpa ou não, né? Eu acho que isso é livre-arbítrio deles, né? Mas não houve essa apresentação. Então, eu já nasci afastada de Deus e me mantive afastada de Deus a maior parte da minha vida. Mais de 30 anos afastada de Deus. E aí, tu vem, então, tu tem que acreditar em algo nesse período que tu está vivendo. Então, nesses 30 anos, eu acreditei em quê? Eu acreditei naquilo que me apresentaram, a minha família. Eu acreditei em algo que o mundo te apresenta, né? Porque o mundo hoje, para ele te satisfazer, ele tenta suprir, né, de suprir a nível de várias coisas. Isso é, inclusive, uma estratégia de Satanás, né? Então, ele tenta te suprir a nível de mantimento, a nível de provisão, né? A nível de prazeres, né? Então, isso é o que o mundo te oferece. E é o que tu acredita. Tu acredita num poder, tá, que não é teu, que é totalmente ilusório, que tu tem nas mãos o controle da tua vida e tu não tem. Então, por isso que muitas pessoas ao longo da vida se frustram, né? Por quê? Porque elas já nem têm o conhecimento dessa realidade que nós estamos falando. Eu era uma dessas pessoas, né? Então, eu acreditava em mim, em algo que me incutiram, que o mundo me apresentou, né? E no momento que tu tem que sair desse racional que tu foi doutrinada a vida inteira e te deparar com algo que envolve mudança interior, fé, né? Algo que tu não consegue entender, né? Porque é uma obra de mistério. Os irmãos sabem do que eu falo. Então, tu não consegue entender, né? O que acontece no primeiro momento? O teu racional te bloqueia. Diz, não, isso não é para mim, né? Isso vai contra tudo aquilo que eu acredito, né? Então, eu acredito que, respondendo a tua pergunta, que eu, como muitos irmãos, e podem estar envolvidos em casa com o seu marido, com sua esposa, né? Nesse primeiro momento, a gente tem esse bloqueio do racional, de ter algo que
vai contra tudo aquilo que a gente acredita até então. Só que tem um detalhe. O que rompeu em mim e o que rompe, né, para até os irmãos saberem, né, como testemunho meu, né, não desanime, né, acredite, tenha fé, né, porque o que rompeu em mim foi o amor, foi o testemunho de eu ver pessoas que estavam acreditando em algo que poderiam transformar a vida delas e no momento que elas creram e acreditaram, transformou, né. Eu verifiquei na minha casa alguém que era de um jeito e daqui um pouco estava totalmente diferente, né? E eu me recordo assim de ele estar passando pelo pedágio de Gravataí, Porto Alegre, passava todos os dias, né? Ele nunca passava sem entregar a oração do Novo Nascimento, né? E teve um dia que a moça disse assim, mas eu já tenho outra colada aqui. E eu dizia, meu Deus, eram umas coisas que eu ficava assim encantada. Mas vocês estão entendendo? É um detalhezinho. E esse detalhe envolve o quê? A tua disposição, o teu amor em se doar. Então, alguém que não se doava, que queria só receber, que era o meu marido, passando a se doar, peraí, a transformação é meia grande. Sem ganhar nada em troca. Então, não tinha como eu não verificar, né? E muitas vezes os irmãos podem até rir, mas eu chegava em casa e dizia, então agora ele vai voltar ao normal. Não, ele continuava daquele jeito que eu via ele no grupo, né? E eu brigando com ele muitas vezes, me colocando contra, né? E ele me dando amor, me dando testemunho. E eu dizia, mas tem alguma coisa errada. Então, o que eu coloco, né, para te responder é que, realmente, o amor de Deus, ele é infinito, ele é incondicional, ele não espera receber nada em troca, ele só dá, né? Por isso que tem na Bíblia, né, melhor dar que receber, essa lei espiritual, e ela é real. E as pessoas que estão envolvidas com alguém que está se doando são contagiadas. Então, meu irmão, minha irmã, não desista, tá? O Cleider esperou 2 anos inteiros. Você sabe o que é 2 anos? É 365 dias mais 365 dias. Eu brigando, ele disse que ele chegava de noite, né? Quando eu não ia com ele no grupo, eu nem falava com ele. Né? Então, assim, ele passou assim, um pouco de trabalho, né? Mas outro detalhe, né, importante para você aí, né? Ele perseverou. Ele perseverou bastante, né? E eu acredito que ele deve ter tido uma alegria muito grande quando ele viu que, de repente, né, a obra começou, né, mexer no meu interior e eu comecei a perceber coisas que até então eu não percebia, né? E a gente está em constante renovação da mente, busca, né? Mas eu creio que tudo começa num primeiro momento, né, com o amor, né, que contagia, não tem como, né? E com tu observar detalhes da vida que até então tu não observava e que passam a renovar a tua mente. No momento que renova a tua mente, o que vai acontecer? As fortalezas mentais e as tuas tradições vão caindo por terra. Por quê? Porque Deus faz uma obra assim muito grande. E Ele põe por terra tudo aquilo que tu cria como verdade. Amém? Realmente até tem na ministração da semi-escola, né, da renovação da mente, que é muito importante que nós venhamos escutar, porque isso transforma, né, o nosso coração, nos dá outro modo de ver as coisas, né, daquilo que o Senhor traz, que a gente não pode mudar a ação das pessoas, mas o que tem que mudar é a nossa reação, né? Então, a Graziella brigava e não queria, mas a reação, né, da outra pessoa era de liberar amor, e aquilo confronta, né, com aquelas trevas, com tudo aquilo que há dentro do nosso coração que resiste. Porque, na verdade, as trevas é ignorar a verdade de Deus, né? Não necessariamente a pessoa tem culpa por aquilo, porque é a vivência que ela teve, aquilo que ela construiu durante a vida dela, né? A sabedoria humana foi agregando coisas e a pessoa acredita nela mesma, né? Então, nós precisamos sempre, como foi falado, né? Com amor, com paciência, com oração. Daqui a pouco, né, aquele botão abre, né, como diz, porque a gente nunca sabe quando um botão de rosas vai abrir, como é falado bastante esse exemplo, mas um dia ele abre, né, e um dia o Senhor nos desperta, né, um dia o Senhor completa essa obra, então não desista, insista, né, persevere que o Senhor completa a obra, tanto num como na outra pessoa, né, os nossos familiares, pessoas também que nós gostaríamos que estivessem na igreja, que não são necessariamente o cônjuge, né, mas são os nossos familiares, amigos, e que não foram despertados, né?
mas nós precisamos investir, ter paciência que o Senhor, Ele traz, né? Todos aqueles que são eleitos, marcados por Deus, o Senhor, Ele traz. Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com mais experiências da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.